Foi? Boa tarde, tudo bem? Olha, Nádia, boa tarde, Nádia, tudo bem? Vamos lá, mais uma live. Sejam bem-vindos. Eu vou esperar mais um pouquinho antes de começar. Olá, boa tarde. Esperando um pouquinho para começar, antes de começar a explicação. Quatro horas agora. Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estou aqui esperando um pouquinho antes de começar a explicação, para ninguém perder o comecinho. Hoje o tema da live é Pintando Carimbos com Aquarela, foi escolhido na enquete do meu Instagram, tá? Vou esperar só mais um pouquinho e daí eu já vou começar a explicação, tá bom? É um tema bem fácil, bem tranquilo. Eu vou fazer com um modelo de carimbo aqui, mas a ideia, a teoria, dá para vocês trabalharem com qualquer outro desenho de carimbo, tá bom? Eu acho que eu já vou começar. Bom, o que é a ideia? Vocês podem trabalhar com os carimbos, pode ser numa estamparia em pintura country, pode ser na tampa de uma caixa, no fundo de uma bandeja, é indiferente, tá? Boa tarde, tudo bom? A intenção é que não você só não carimbe e fique aquela estampa sem graça. A aquarela ajuda a dar vida ao carimbo, tá? Então, como eu estava explicando, tanto num vestido de uma bonequinha que você for pintar numa pintura country, você pode pegar a tampa de uma caixa e trabalhar toda com o carimbo e aquarelar o carimbo, vai ficar parecendo um papel, tá? Ou até fazer um jogo com vários desenhos de carimbos diferentes e montar o fundo de uma bandeja, a tampa de uma caixa, enfim. Tem tanta opção de carimbo legal hoje em dia, tá? Que você pode pegar o carimbo que você quiser, aquarelar e vai ficar com um efeito super bonito. Eu vou baixar a câmera aqui e vou começar a explicação para vocês, tá? Antes de tudo, por favor, curtam a minha live, compartilhem com quem ainda não conhece, me ajudem a crescer com o canal e tá sempre trazendo novidade para vocês, tá bom? Boa tarde para todo mundo que está chegando agora. Boa tarde, Joyce, Zilma, Alessandra, boa tarde a todo mundo. Que legal. Sejam bem-vindas, mais uma live no sábado, né? E vamos começar com os trabalhos. Vou baixar aqui a câmera e vou começar a explicação para vocês, tá bom? Vou baixar aqui. Primeiro de tudo, acho que deve dar para vocês enxergarem direitinho. Esse aqui é o trabalho pronto no carimbo, tá? Aqui o carimbo já tá aquarelado. Acho que dá para enxergar direitinho. Esse aqui é um carimbo da Loucas por Caixas, tá? Ó, a referência é 3214. O que eu fiz aqui? Peguei uma plaquinha, isso daqui vocês podem fazer até numa tampa de uma caixinha, fica a coisa mais linda, tá? Pintei a minha plaquinha com a cor bege antigo, tá? De preferência, sempre que vocês forem aquarelar um carimbo, escolham um fundo claro, tá? Porque vocês já vão pôr cor nele, se tiver um fundo escuro, não vai realçar a pintura do carimbo, tá bom? Então, pintei aqui com o bege antigo, passei tinta preta no meu carimbo com rolinho e carimbei na peça, tá? Tá aqui o nosso carimbo sem aquarelar e o carimbo aquarelado. Como que a gente vai trabalhar com a aquarela? Tem dois tipos de pincéis, é um pincel redondo, tá? Nesse daqui, eu trabalhei com o importado, mas não é obrigatoriamente necessário vocês trabalharem com o importado. Esse redondo é da linha Fusion, da Royal. Esse aqui é o tamanho 2, tá? Mas você não é obrigado a usar esse pincel importado.
tem pincéis nacionais muito bons, redondos, que fazem o mesmo trabalho. Vocês também podem trabalhar o aquarelado com esse pincel da Condor, referência 425, esse daqui é o tamanho 8. E também tem pincéis muito bons, redondos, da Ceramic, tá? Eu não tenho nenhum da Ceramic aqui, mas já trabalhei com ele é muito bom. O interessante é só que o pincel não esteja aberto, ó. Ele tem que estar com, dá para enxergar aqui? Com o pelo bem juntinho, tá? Que ele aberto não ajuda muito para trabalhar nos cantos, tá bom? Eu vou trabalhar com esse importado da Royal. Acho que precisa limpar um pouco a lente da câmera. A lente? Passa um paninho nela. Deixa eu ver se esse aqui dá certo. Rápido. Rapidinho. Será que melhorou? Eu acho que melhorou. Será? Vocês estão enxergando direito? Antes de começar, faz um favor para mim, vai lá no armário, em cima, pega aquele rolo de Perfex, daí fica mais fácil para limpar aqui. No armário lá da cozinha. O armário em cima tem um rolo de Perfex. O que é Perfex? Você pode pegar papel toalha também. Tá. Obrigada. Vou esperar ele pegar para limpar a lente aqui antes de começar, senão vocês não vão enxergar direito. Como estão todas vocês nesse sábado de fase roxa, né? Ficar em casa sempre trabalhando. Aqui, no caso, já pintei até uma peça, uma encomenda, está secando lá fora. Tem que levar um dia de cada vez, né? A parte boa é que a gente tem o artesanato, a arte, né? Seja pintando, costurando, bordando, para dar uma alegrada no nosso dia. E, gente... Isso, muito obrigada. Vamos ver se agora a lente fica melhor para vocês enxergarem. Eu devo ter colocado o dedo na frente. Melhorou? Acho que melhorou. Melhorou? Vocês estão enxergando bem? Acho que tá. Estão enxergando bem? Tá melhor? Posso começar? Então tá. Então, eu vou trabalhar com o pincel redondo. Muito importante, sempre trabalhar com a tinta aguada. Eu vou começar com o cinza intenso. Eu vou começar com a cor cinza intenso. Vou pegar bem pouquinho aqui na tampa. Ó, vou pôr um pouquinho aqui na tampa. E eu vou diluir bem essa tinta na água. Como que funciona? Vocês não podem deixar ela muito aguada a ponto dela virar uma água suja. Mas ela também não pode ficar aquele aguado escuro que seria para fazer um xadrez na pintura country, por exemplo, tá? Então, é isso que vocês têm que testar antes de começar a peça. Como eu estou trabalhando com a linha acrílica da True Colors, ela já é uma tinta mais pigmentada, tá? Então, provavelmente eu vou ter que pôr mais água aqui para ela ficar no tonzinho que eu quero. Ó, deixei ela bem aguadinha. Eu vou testar, se eu ver que ela tá muito escura, eu ponho mais água. Se ela tiver muito aguada, eu só ponho mais um pouquinho de tinta junto. O cinza intenso, eu vou usar para aquarelar fora das flores. O que eu vou fazer? Muito importante que vocês trabalhem o aquarelado enquanto a tinta ainda está molhada, tá? Vou pegar aqui. Vamos ver se vocês vão enxergar aqui. Eu vou vir encostado no carimbo, em movimentos circulares, tá? Vou lavar o meu pincel, tirar o excesso de água e vou vir com ele só úmido aqui, ó, espalhando. Ele não vai ficar com a emenda. Tá vendo? Ele vai começar a tinta aguada aqui no contorno da flor e ele vai clareando até sumir. Então, o que é importante? Quando eu lavar o pincel, tirar a tinta e vier com ele úmido, tirando essa marca, essa parte ainda tem que estar molhada, porque se ele começar a secar, vai ficar muito manchado, tá? Aqui o ar-condicionado tá ligado, então ele dura mais tempo molhado. Mas em dias de muito calor, é importante que vocês trabalhem mais rápido, tá? Então, ó, peguei aqui a tinta aguada de novo, tirei o excesso. Vou vir aqui, ó, no contorno da flor.
Tá vendo? Eu faço sempre pequenos pedaços, tá? Para não ter perigo de secar. Lavei o pincel, tirei o excesso, tô vindo com ele só úmido, tá? E, ó, movimentos circulares, para frente e para trás, é como se eu estivesse espalhando essa tinta aguada. Então, ele vai ficar um manchadinho, porém, ele fica uniforme, tá vendo? É como se eu estivesse sombreando o desenho do carimbo por fora com o cinza. Estão conseguindo entender? Tem alguma... Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar que o meu noivo Mauro tá aqui de olho nos comentários, ele já passa para mim, tá bom? Eu vou continuar com esse cinza intenso por fora de todo o carimbo, ó, por fora de toda a flor. Então, vou vir aqui no restante. Molhei o pincel, tirei o excesso de água, venho com ele só úmido, em movimento circular aqui. Tá? Tá dando para enxergar bem? Então, tá bom. Então, vou seguindo. Fiz por fora dessa meia flor, né? Ainda tem um botãozinho aqui, a flor maior. Eu vou fazer o mesmo trabalho por fora de todas as 3 flores, tá? Tem uma pergunta da Nádia. Pode falar. Olha só, vou colocar aí na tela. Elis, se foi carimbado com tinta, o aquarelado não tira? Não, esse aqui tá carimbado com tinta, não tira, não. Essa daqui eu carimbei com o preto básico, inclusive, ó. É tudo com tinta. Eu, particularmente, não uso carimbeira, tá? Eu uso todo o trabalho com tinta. Então, não arranca, não tem problema nenhum. Só carimba, seca bem, né? Normalmente com o secador. E você pode aquarelar normal. Não tem perigo de arrancar, não. Tem 17 pessoas online. Que legal, sejam bem-vindos. Muita gente mandou boa tarde, tá? Boa tarde para todo mundo. Muito obrigada por estarem tirando um tempinho aqui para participar da live. E tem um comentário aqui parabenizando pelo dia do artesão. Do artesão, mozão, foi ontem. Obrigada, parabéns para todo mundo. É uma delícia fazer trabalho manual. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não trabalhe com nenhum tipo de trabalho manual. Eu acho, não é só trabalho, eu acho super relaxante. É como se eu trabalhasse com a minha própria terapia, não sei vocês. Ó, aquarelei por fora de toda a flor. E venho com o pincel úmido, só tirando aquela marquinha que fica em volta, tá bom? Tá dando para ver bem? Tá. Em seguida, aqui em volta esse aqui, na verdade, é um carimbo imitando um selo postal, né? Então, aqui em volta, eu escureci, lógico, né? Não consigo deixar nada muito clarinho. Eu peguei a cor camuflagem e fiz o mesmo processo. Vou pegar aqui um pinguinho de tinta. Vou diluir bem. Essa tinta da linha acrílica da Tropólogos é super pigmentada, então vocês podem pegar bem pouquinho mesmo e dar uma boa diluída, que ela rende muito, tá? Aqui no caso da aquarela, peguei até tinta demais. O que eu fiz? Vou vir aqui no cantinho. Ó, vou pegar o cantinho do carimbo, vou espalhar por um pedaço. Molhei o pincel, tirei a tinta, vim com ele só úmido, movimento circular. Tá? Vou fazer isso nos 4 cantinhos. Ó, aqui eu tô achando que tá muito claro, eu vou aproveitar que tem um pouco de tinta que eu ainda não misturei. E vou dar uma escurecida aqui. Vocês fazerem o fundo de uma peça e trabalhar, fazer uma montagem com estamparia de carimbo e seguirem depois aquarelando, fica a coisa mais linda, tá? Fica bem diferente de uma decupagem, de um trabalho com extenso. É bem legal vocês testarem, experimentar coisa nova, né?
Mais um canto. Mesmo que não tenha a linha do carimbo aqui, eu acabo puxando, não tem problema. Tirei o excesso e vem. O segredo é sempre trabalhar antes que essa tinta seque, tá? Que, assim, o aquarelado, ele vai ficar com as manchas, tá? Mas bem menos do que você trabalhar com o pincel molhado e esse aquarelado já estiver secando. É bem diferente o manchado. Vou fechar aqui. E o mais interessante é que, como todo trabalho manual, ele nunca vai ficar idêntico. Vocês vão ver, mesmo que do primeiro carimbo, esse modelinho pronto para cá, são as mesmas cores, o mesmo carimbo, a mesma pessoa trabalhando, mas ainda assim o efeito vai ficar diferente. Então, ó, com os 2 tons de cinza, eu já fiz o fundo do cartãozinho postal do carimbo, tá? Agora a gente vai partir para as flores. Para trabalhar as flores, eu usei 2 tonalidades. A primeira tonalidade é o nude. Mesmo esqueminha. Vou pegar um pouco da tinta aqui. Vou diluir ela. Agora, eu vou trabalhar o fundo das flores como se eu estivesse pintando elas. Tá? Bem tranquilo. Vem com o pincel aqui, não deixa poça, tá? Como a tinta tá aguada, às vezes você vai querer deixar o pincel bem cheio da tinta diluída e vai querer deixar poças, não é a intenção. Você continua trabalhando em movimento circular e espalhando bem, tá? Ó. É bem tranquilo, é uma coisa bem... Não é nada engessado, é bem gestual. Pode ver que eu não pintei o miolo das flores, ó. Aqui, não pintei. E fiz o fundo das flores, tá? Pode secar com o secador normal. Eu vou aproveitar que tem outras coisas para trabalhar, outras cores, e vou variando. Aqui tem como se fosse as folhas da flor, né? Eu vou trabalhar agora com o verde oliva. Isso daqui eu tô trabalhando nesse carimbo, mas qualquer carimbo de flor, vocês podem fazer o mesmo trabalho, tá? Ó, diluí o verde oliva aqui. Ó, ficou muito forte. Então, eu vou colocar mais água. E vou dar uma clareada nele. Espalhei aqui. E agora vou, deixa eu ver, fazer os miolos e a abelha. Vou pegar a cor mostarda. Também uma pontinha de tinta. Dilui bem. E vou vir aqui pintando o miolo das flores. Tá muito forte. E o corpinho da abelha. Tá? Tá dando para ver bem os detalhes? Agora eu vou dar uma secada com o secador para poder continuar, tá? Agora, se fosse uma pintura country, o que eu faria? Eu pegaria o pincel chanfrado e eu faria um sombreado por fora do miolo com um tom mais escuro para dar mais profundidade nas pétalas. Aqui no caso do aquarelado, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o pincel
redondo. O fundo é nude, a cor que daria a profundidade agora, né? O tom acima seria o malva. Vou pegar uma pontinha aqui. Vou aquarelar. Opa, tá aparecendo aqui, tá. Vou aguar aqui. Oi, Cida, tudo bem? Saudade de você. Espero que você esteja bem aí. Ó, temos aqui o miolo da flor. Eu tô com um malva diluído no pincel. Eu vou vir aqui encostado no miolo. Vou vir aqui encostado no miolo. Dilui demais. É bom que dá para ir arrumando na hora. Vou pôr um pouquinho mais de tinta aqui, que eu diluí demais. Então, vou dar uma escurecida aqui. Eu vou vir encostado no miolo até metade da pétala. Vou lavar o pincel, tirar o excesso. E eu venho com ele só úmido aqui nessa emenda, ó. E eu sumo com essa emenda com movimentos circulares, tá vendo? Ele vai ficar o nude na ponta para cá e o malva aqui encostado do miolo para lá. Isso daqui vai ser como se fosse o sombreado da profundidade por fora desse miolo. Eu vou fazer isso em todas as pétalas. Então, peguei aqui o malva, vem encostado no miolo, até mais ou menos metade da pétala. Lavei o pincel, tirou o excesso, movimentos circulares para tirar aquela emenda. Tá dando para entender como que é o processo do aquarelado? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me fale, tá? Ó, vou virar aqui, encostado no miolo, até metade do comprimento da pétala, sempre movimento circular. Lavei o pincel, tirei o excesso, venho com ele úmido aqui só para tirar aquela emenda. Você está falando sim. Então, legal. Vou virar aqui. Aqui na meia flor, a mesma coisa, ó. Veio na metade das pétalas. É bem solto, tá? Viu que eu nem ligo muito pro desenho que tá do carimbo com preto. Eu passo por cima normalmente, tá? Ó, tirei a emenda. Se vocês verem que a hora que o aquarelado secou ficou muito claro, vocês podem voltar a trabalhar, tá? Não tem problema nenhum. Que nem aqui, ó, tá muito clarinho. Não tem problema, eu posso voltar aqui e fazer de novo. É melhor que fique claro, que vocês possam escurecer do que ele fique escuro, que daí já é mais difícil de clarear. Tá? E aqui no botão, mesma coisa. Encostadinho. Tira o excesso. E vem com aqui só molhado para tirar a emenda. Tá? Vocês vão vendo que eu vou usando... aos poucos eu vou escurecendo as cores e a gente vai construindo aqui o degradê da pintura do carimbo. Enquanto aqui seca, a gente vai partir para o sombreado, né, dos miolos das flores. Depois do mostarda, a cor é o caramelo, né, que é o tom acima do mostarda. Peguei uma ponta aqui, vou diluir também. Tira bem o excesso. Deixa eu ver como é que fica mais fácil aqui. Eu vou pegar a metade de baixo do miolo, tá? Lavou o pincel, tira o excesso. Aqui também. É bem sutil. Ó, tem alguns elogios aqui, ó. Vou colocar na tela para o pessoal tá falando, ó. Lia Lemos fala, ó, estou adorando essas lives com técnicas específicas
Ai, que bom. Fico muito feliz. Super didático. Legal. Aí tem aqui o comentário da Zilma. Que delicadeza, estou amando. Ai, que bom, fico muito feliz. É uma coisa que não tem segredo nenhum, não dá trabalho, é gostoso de fazer e enriquece demais o trabalho de vocês. E a Nath não tem que trabalhar Com a mão bem levinha, levinha, né? Sim, mas você vai ver que, como você está trabalhando com a tinta mais diluída, o pincel é pequeno, você automaticamente vai deixar sua mão mais leve, não é? Você vai ver que é bem gostoso de fazer, não tem muito segredo, tá? Agora, bom, sombrei pétalas, miolo, agora eu vou vir aqui na parte verde. Depois do verde oliva, o tom acima é o madrugada, tá? Também vou pegar uma pontinha, tudo pontinha. A minha paleta aqui de isopor, cheio de cores e tudo. É bem pontinha de tinta e mais diluído. É bem gostoso de fazer. Diluir aqui. Agora, eu vou, com madrugada, eu vou fazer o sombreado por fora dessa flor maior aqui, tá? Então, eu vou encostar na flor, só no espaço que já está aquarelado com o verde oliva. Fiz uma faixa, tá vendo? Lavei o pincel, tirei o excesso, eu venho com ele só úmido aqui, tirando aquela emenda. O segredo é trabalhar rápido quando tá muito quente. Enquanto a tinta estiver molhada, você pode trabalhar à vontade, não tem nada. A hora que ela começar a secar, é bom que vocês evitem ficar trabalhando para não ficar aquele manchado grosseiro, tá? Ó. Aí, o que acontece? Qual que é o pulo do gato aqui? Deixa eu pegar. Para iluminar agora a flor, eu vou pegar o branco gelo e eu vou vir trabalhando nas pétalas das flores e na asa da abelha. Aqui eu vou diluir o branco, mas propositalmente eu já vou diluir um pouco menos, porque eu quero que ele apareça bem. Ele que tá dando a luz aqui no carimbo, né? Então, eu tô diluindo, mas eu tô diluindo menos do que as outras cores, tá? Vou vir aqui na ponta da pétala. Ó, bem na pontinha da pétala, tá vendo? Molhei lá o pincel, tirei o excesso e eu vou tirar essa emenda. Tá dando para enxergar bem? Como o branco dá uma iluminada na flor? E eu vou vir fazendo isso em todas as pétalas das flores. Pra ver, tá? Então, ó, bem pontinha. Lavou o pincel, tirou o excesso, vem só com ele úmido, tirando aquela emenda. Pra ver que dá. Sempre pontinha, ó. Esse aquarelado no carimbo é bem terapia, viu? Às vezes você não tá afim de fazer uma coisa muito... porque às vezes stencil você tem que ficar montando coisa grande, trabalhando. Carimbo dificilmente é um carimbo muito grande, né? E isso daqui é uma delícia de ficar aquarelando. Tem várias aulas aqui no meu canal do YouTube, tem uma aula do ano passado, aquela caixa da abelha. Tem uma caixa, ela é preta e dourada, e tem um carimbo de abelha na tampa. E eu aquarelei ela e tem sombreado junto. É o mesmo trabalho, praticamente. Se vocês quiserem ver mais uma opção de carimbo aquarelado, fica super bonito. E eu só trabalhei com o carimbo da abelha e com recortes. Não trabalhei com mais nada. Ficou super bonita a caixa. A Raquel, ela tá perguntando aqui, ó, ela falou que chegou agora,
Uhum. E não vi que pincel você está usando. Eu estou usando um pincel redondo. Esse daqui é Royal, é um importado da linha Fusion. Eu estou usando o tamanho 2. Mas eu dei a dica para quem não quiser trabalhar com pincel importado, e nem é necessário, tá? O nacional, no caso aqui do redondo, tem a mesma qualidade. Você pode trabalhar com esse da Condor, referência 425. Esse é tamanho 8, ó, o tamanho 2 do importado e o tamanho do 8 nacional são super parecidos. Inclusive, é essa mesma referência de pincel que eu uso para Bauer, tá? Então, qualquer um dos dois pincéis redondos vai fazer o trabalho da aquarela aqui normalmente. E tem aqui ó, um comentário da Lia Lens. Lê para mim, moção, porque Porque tá às vezes pequeno temos aqui. material, mas não sabemos explorar. Tem inúmeros carimbos assim, possíveis de aquarelar. Uhum. E dá para fazer tanta coisa legal. Você pode, por exemplo, pegar um carimbo de galinhos. Eu tenho alguns aqui que são uns galinhos, mas eles não chegam a ser com folha. É como se fosse galinho seco. Você pode fazer o fundo, sempre claro para o aquarelado realçar, tá? Aí você pode carimbar com esse de galinhos, é bem delicado, num tom acima, mas que não chame muito atenção. Por exemplo, esse é o bege antigo, você poderia fazer o carimbo dele com, se eu não me engano, Pompeia, daria certo, aqui da linha da acrílica, tá? Da Art Colors. Você poderia carimbar com Pompeia, que é um tom acima, e daí fazer um carimbo de um desenho de destaque. Isso daqui vocês podem ver que é um desenho de destaque, não é um desenho que normalmente você carimbaria num fundo para jogar, tá? Então, você poderia carimbar um desenho de destaque no meio com o preto e trabalhar por cima. Você não precisa ficar com um único carimbo. Você pode trabalhar vários, um de fundo, um de detalhe, pode trabalhar carimbos de cantoneira, tá? Dá para trabalhar bastante. Esse aqui é um exemplo na plaquinha, mas vocês podem fazer muita coisa legal com carimbo. Procurem, quando vocês tiverem um tempinho, essa minha aula da caixa da abelha do ano passado aqui no meu canal. Ela tá com carimbo todo aquarelado e super fácil, e ficou super bonita a caixinha. Era uma caixinha de chá, acho que do tamanho dessa plaquinha. Ficou bem legal, tá? E tem outro comentário aqui da Márcia. Ela fala aqui, ó. Meu Deus, como eu queria umas dicas suas sobre pinturas em madeira. Mas como assim, gente? O meu canal tá com quantos vídeos? 92? O meu canal aqui do YouTube tá com 92 vídeos. Tenho quase certeza que são 92. Toda semana tá saindo vídeo novo. Tá cheio de dica. Vira e mexe eu vejo o pessoal comentando e vejo que estão maratonando os vídeos. Tira um tempinho, vai vendo aos poucos os vídeos, tem bastante dica legal, tá bom? E eu também estou disponível no direct do Instagram, é só mandar mensagem que eu estou sempre lá respondendo perguntas, tá bom? Pois não. Vou secar aqui rapidinho. Isso aqui. Inclusive, eu tô acrescentando aqui no canal do YouTube, já está até disponível. Eu estou fazendo a parte do Seja Membro do canal. O que é o Seja Membro? Você apoia o meu canal do YouTube. O valor está R$ 6,99 e tem vários benefícios, e inclusive vão ter lives exclusivas, tá? Mensais. Provavelmente vai ser uma live por semana, tá? E você sendo esse membro, além de apoiar o canal, vai ter aula exclusiva, vai ter prioridade nas perguntas das lives, tá? Tem bastante benefício. Se quiser dar uma olhadinha no Seja Membro aqui do meu canal, ele vai explicar os benefícios certinho. Tem o valor super acessível, R$ 6,99 não é nada para a quantia de dicas que tem aqui no canal. E você vai estar apoiando o meu canal, tá bom? Continuando agora, sequei aqui, tá? Qual que é o pulo do gato que eu fiz aqui? Para realçar esse aquarelado do carimbo, os detalhes dele são em preto, certo? Eu aquarelei o fundo e o preto deu uma apagada, certo? Dá para ver que o contorninho aqui do carimbo com preto, onde eu aquarelei em cima, ele deu uma apagada. Agora eu vou realçar esse aquarelado. O que eu fiz? Eu trabalhei com o sombreado de pincel chanfrado com o preto, tá? Então, vou pegar aqui o preto básico, né?
Vou pegar um pincel chanfrado. Aqui eu vou trabalhar com o de 0,5 polegada, mas vocês podem trabalhar com o tamanho que vocês acharem melhor, tá? Opa. Eu vou pegar o preto. Vocês só tem que tomar cuidado aqui no caso, como o carimbo é pequeno, vocês não podem fazer esse sombreado muito largo, senão vai acabar sumindo com a pintura do teu carimbo, tá? Ó, primeiramente, vou vir aqui fora do miolo da flor e vou fazer um sombreadinho bem tranquilo, não é nada largo, é bem... uma coisa bem leve, é realmente para realçar o contorno da flor. Tá dando para ver bem? Tá. Como eu tô sem em HD aí embaixo. Dá para ver bem aqui por fora do miolo? Olha como tá aparecendo para eles. Será que aconteceu? Não sei, acho que foi o link que entrou. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Porque aqui no computador do Mauro tá aparecendo de... a imagem não tá muito boa. Fale para mim, por favor, se vocês estão enxergando bem. Porque aqui pelo meu celular eu tô vendo bem. Vocês estão conseguindo enxergar tranquilo aí? A resolução do vídeo tá boa? Não é mandando. Ah, sim, Tá está ótimo. ótimo. Ah, então é o seu, mozão. Então, melhor ainda, né? Então tá ótimo. Olha, só tem algumas perguntas, ó. Pode falar. Deixa eu ver. Ó, agora eu vou vir por fora do miolo. Estou vendo muito bem, né? Tá Você ali, tá ó. vendo bem. Ai, que bom. A Nádia perguntou, olha, a carimbada deverá sempre feita com tinta preta? Não precisa ser sempre com tinta preta, mas eu gosto de fazer, no caso, quando você for aquarelar, eu gosto sempre de carimbar com uma cor mais escura para realçar o desenho, porque você vai pintar, você vai pôr cor. Então, é sempre bom que o teu carimbo seja feito com uma cor escura para realçar o contorno do carimbo e que, ao mesmo tempo, seja neutra. Aqui eu usei o preto, eu poderia usar um marrom mais escuro, por exemplo, tá? Poderia usar um cinza escuro, mas para o meu gosto, eu prefiro sempre que seja preto, marrom, cinza escuro, cores escuras e neutras, tá? Para você poder jogar cor no carimbo à vontade, tá bom? Vou dar uma secada aqui. Agora, vou fazer a sombra nas pétalas para fazer o realce das divisões, tá vendo? Eu vou pegar só um lado das pétalas e vou fazer uma sombrinha bem de leve, tá? Só para realçar o contorno mesmo. Aqui eu tô fazendo com o chanfrado, mas se vocês quiserem tentar fazer esse preto ainda com o aquarelado, não tem problema nenhum, tá? É que aqui nessa parte, para mim, eu já acho mais prático fazer com o pincel chanfrado. Mas nada impede de vocês aquarelarem o preto com o pincel redondo e fazer o mesmo trabalho, tá? Vou virando aqui. A Cida comentou que essa sombra realçou muito a flor. Realça bastante, né, Cida? E a gente sempre acha um jeitinho de escurecer, não adianta, eu não consigo fazer nada muito delicado. E a Ana Elisa fala assim, eu não conhecia essa técnica, estou amando. Não conhecia o aquarelado? Como assim? Coisa mais gostosa que tem é aquarelar carimbo. Tá vendo como ela realça bem o detalhe da flor? Vou fazer a mesma coisa aqui nas outras duas. Tomem cuidado para não emendar essa sombra no carimbo e acabar perdendo o aquarelado de baixo, tá? Não precisa de muito. Deixa eu virar aqui. Ó, agora eu vou vir aqui. É uma sombrinha de nada, só realçando o detalhe. E aqui eu vou fazer só na basezinha da... Agora ficou para demais, peraí. Só na basezinha das pétalas.
né? Essa meia florzinha. Vou secar. E assim como eu fiz esse sombreadinho, que se vocês quiserem pode ser com aquarelado, por fora do miolo, eu vou fazer bem de leve aqui por dentro na parte de baixo. Também para ajudar a dar profundidade no desenho. É bem pouquinho mesmo. Tá? A Vânia perguntou aqui, qual o pincel que está usando? O filete? O filete? Não, esse aqui é o chanfrado. Você diz para aquarelado, é o pincel redondo. É pincel para Bauer, é para aquarela ou Bauer. Não chega a ser o liner. Quer ver a diferença para vocês? Ó, acho que assim vocês vão conseguir enxergar melhor. Esse é o redondo e do lado tem um liner. Tá vendo como o redondo é mais gordinho? Tá? Não, para fazer aquarela com o liner não vai dar muito certo, ele é muito fino, tá? Então você tem que trabalhar com o redondo, que ele é mais gordinho, ele segura mais tinta e mais água. Deu para ver bem a diferença? E a Darlete, ela fala aqui, ó, para mim a grande dificuldade é fazer sombreado com chanfrado. Então, mas daí... Hã? Para mim também. Para você também, mozão? Então, mas daí você pode ir a 2 lives atrás, aqui do meu canal, tem uma live específica de sombreamento com pincel chanfrado. Assiste ela, tem bastante dica legal, acredito que vai tirar suas dúvidas, tá? Então, ó, fiz a divisão das pétalas, sombreei bem de leve, só a basezinha do miolo aqui por dentro, e aqui no verde eu separei, vamos dizer assim, com o sombreado, a flor das folhas, tá? Ah, mas aí agora o preto, ele acabou chamando muita atenção e matou o teu aquarelado, o branco, né? Então, o que agora a gente vai fazer? A gente vai voltar com o branco para terminar de realçar o aquarelado do carimbo. Lembra que quando eu fiz o aquarelado com o branco, eu diluí ele pouco? Diluí ele menos do que as outras cores? Vai continuar fazendo isso para cá, tá? Então, eu vou diluir, mas vou diluir menos, né? Não quero que ele fique tão aguado para ele não sumir a hora que secar. E agora, o que eu vou vir fazendo? Brilhinhos. Ó, batidinhas aqui. Molho o pincel. Tiro o excesso de água e dou só aquela tiradinha na emenda. Eu vou repetir aquele processo que a gente fez agora, só para realçar o que o preto pode ter apagado. Tá vendo? Tá dando para ver aqui? Tá. Vem na ponta, ó. Já tem o branco de baixo. A gente só vai realçar o que o preto acabou dando uma sumida, tá vendo? A gente só vai realçar o brilho da pétala. Gente, quem vocês conhecem que tem uma leva de carimbo guardada em casa, não sabe o que fazer, compartilha essa live. Vamos espalhar a aquarela no carimbo, é muito legal, é gostoso, é fácil, e eu vejo pouca gente trabalhando com os carimbos. Eu não sei se realmente a pessoa não lembra que tem os carimbos, acaba ficando mais presa em outra determinada técnica, mas é muito legal para dar uma variada. Opa, vou pegar um pouquinho mais de tinta aqui. Ó, bem na pontinha. Notem que eu não encosto no preto, tá? Isso é muito importante. O preto é a sombra e esse branco é a luz, então não encostem no preto. No máximo eu chego perto. Tá aprendendo, mozão? Tô, tá? É só... Tô virando um expert já da pintura. Ó, pincel molhado, sem tinta. Posso trabalhar esse estagiário dando fundo para você. Vai fazer fundo nas peças? Um rolinho. Ó, agora vou fazer aqui
no miolo das flores. Também, ó, um brilhinho bem de leve. Na parte superior, o preto que a gente sombreou aqui embaixo é a sombra e o branquinho aqui acima é a luz, tá? Vou pintar um pouquinho a asa da borboleta, não, né? Da abelha. Vou secar. Deixa eu tirar esse branco aqui da frente. E é isso. Acho que eu vou escurecer um pouquinho mais esse branco do miolo. É interessante que vocês prestem atenção quando seca. Às vezes, se a tinta está muito aguada, seca, ela dá uma apagada. Então, vocês podem secar e repetir. Vou diluir um pouquinho menos aqui. E vou só reforçar o brilho que eu já fiz. Ó. E o aquarelado do carimbo tá pronto. Fica um trabalho super bonito, é super tranquilo de fazer. Podem trabalhar a tampa de uma caixa, o fundo de uma bandeja, um vestidinho numa bonequinha de pintura country. Dá para fazer bastante coisa legal aquarelando carimbo. Você não precisa só carimbar e deixar. Dá para dar mais vida a esse carimbo e deixar ele com uma carinha de estampa, de papel, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Atrasada, perdi muita coisa, perdi um pouquinho, Paula, mas a live vai ficar gravada, você vai conseguir ver inteiro, tá? Ó, a Cida tá falando aqui, ó. Obrigada, Cida. E a Nádia tá falando... Ai, que bom. A intenção é ajudar e acrescentar o trabalho de vocês. Tanto tempo que a gente está aqui em casa, a gente não pode sair, não tem que fazer a nossa parte, ficar aqui quietinho. Então, vamos aproveitar que a gente está fazendo a nossa parte e vamos fazer bastante coisa bonita. Muito bom, tenho carimbos e nem lembrava dessa técnica, é bem gostoso. Eu tenho alguns carimbos também, eu acho que fica um trabalho bem interessante. Às vezes eu tenho preguiça de fazer o aquarelado e eu acabo aquarelando, como é que eu vou dizer? Eu fico sombreando com um pincel pequeno e fica com o efeito de aquarelado do mesmo jeito. Mas para quem não curte muito o pincel chanfrado, o povo que tem medo, é uma forma bem legal o aquarelado com o pincel redondo. E aqui, ó, também tem uma pessoa bem especial, né? Rita Sai. Oi, mãe, tudo bem? Daqui a pouco a gente passa aí tomar café. Ficou muito linda. E aqui, ó, tem uma chamada. Quando a borda do carimbo for mais forte também dá certo? Você diz uma borda mais grossa? Dá sim. O que você tem que tomar cuidado, por exemplo, esse carimbo aqui que eu trabalhei para vocês, na tampa de uma caixinha, fica legal. Se você pegar um carimbo que tem um contorno muito grosso, toma cuidado para pegar uma peça um pouco maior para não ficar muito pesado, porque às vezes você vai pegar uma pecinha desse tamanho e a borda do carimbo é muito grossa, por mais que você aquarele, às vezes o trabalho fica pesado. Então, se for o caso do contorno do teu carimbo ser muito grosso, tenta pegar uma peça um pouco maior para não ficar muito pesado, mas dá sim, tranquilo. Eu concordo com a Vânia. Uhum. Muito obrigada, que bom. A gente tem que passar uma maquiagem para dar uma escondida nas olheiras. Obrigada. E aqui, ó. Eu sou umas dessas que tem um montão de carimbo guardado, mas agora eu vou usar. Usa sim. Eu tinha muito carimbo guardado. Eu tinha tanto carimbo que eu nem sabia o que eu tinha. Acabei dando bastante embora, que acabou estragando, mas uma boa leva ficou aqui. E vira e mexe eu uso para alguma coisa. É bem legal, vai acrescentar bastante no trabalho de vocês. Que bom. Não vi o início. Foi com carimbeira? Não foi, não. Eu não trabalho com carimbeira. Eu, especificamente, não gosto. Eu trabalhei com tinta. Eu carimbei com tinta preta, normal, linha acrílica. A tinta preta que você quiser, tá? Você pode carimbar normalmente. Eu não trabalho
Não vou fazer sujeira. Eu não trabalho com carimbeira, porque eu acho que assim, tudo que eu puder fazer com tinta, não tem por que eu comprar um outro material que vai fazer o mesmo efeito. Uma carimbeira não é muito barata, né? E eu não vou querer só o preto. Pode ser que eu faça uma peça que o carimbo fique mais bonito com marrom. Então, tudo que eu puder fazer com tinta, eu faço com tinta. Dificilmente eu vou pegar um material diferente se a tinta fizer o mesmo efeito. Tá falando que tá perfeita a imagem, acho que é isso, né? Legal. Ninguém tem mais dúvida nenhuma? Bom, é uma técnica bem tranquila, né? Dá para trabalhar bastante, dá para brincar bastante. Como devemos guardar os carimbos para não estragar? Vai depender da quantia que você tiver, tá? Uma época da minha vida, a época que eu tinha muitos carimbos mesmo, que eu não sabia o que fazer com tanto carimbo, eu tinha uns gaveteiros, eu comprei em pedreira. Tinha 2 gaveteiros, um gaveteiro bem alto, só que as gavetas eram baixinhas e eu deixava os carimbos deitados nas gavetinhas do gaveteiro, dava super certo, tá? O que você não pode é sobrepor um no outro, porque essa borrachinha, esse polímero aqui, com o tempo, se você colocar seja outro carimbo em cima, ele acaba amassando e acaba marcando. Às vezes fica rebaixado, porque o certo é ele ser aqui uma altura só, né? Alguns meus ficavam com vinco, sabe? Então, o interessante é que você guarde sem ter nada em cima. Depois passou essa fase do gaveteiro, dei carimbos embora, eu tenho bem menos hoje. Aí eu tenho uma prateleirinha aqui que eu deixo eles de pezinho, um atrás do outro, ninguém encosta. Então vai depender mais da quantia de carimbo que você tem, mas quando eu tinha bastante, eu punha num gaveteiro com as gavetas baixinhas, dava super certo. Mais alguma pergunta? Tudo bem em Joinville? Eu não sou de Joinville, Karen, eu sou de Itu, interior de São Paulo. A Arte Madeira Joinville é minha parceira, mas elas estão lá em Joinville e eu aqui em Itu. Longe, infelizmente. Mas aqui tá um calor, tá bem quente aqui, só por Deus. Tenho bastante carimbos, não sabia dessa técnica, agora já sei o que fazer. Aproveita, faz e me marca, por favor, dona Nádia. Você vive comentando nos meus vídeos, eu quero ver um trabalho seu. Me marca lá no Instagram quando você postar, por favor. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Tudo certinho? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Curtam, compartilhem, por favor. Pessoal que tem carimbo guardado, vamos tirar eles da caixinha, do armário, vamos trabalhar com os carimbos. Tem uma pergunta aqui. Como identificar qual tipo de carimbo que posso usar essa técnica? Qualquer carimbo. Não tem nenhum tipo de carimbo específico. O que você não vai conseguir fazer essa técnica é se for um carimbo de fundo, que não tem muito detalhe, por exemplo. Quer ver? Por exemplo, ó, esse aqui é de escritinha. É um carimbo de fundo, não tem o que você fazer aqui, certo? Porque é um desenho mais simples, é um desenho de fundo. Provavelmente você poderia usar ele para carimbar a base da tua peça, a tampa da caixa, o fundo, e depois carimbar esse de detalhe por cima. Mas não sendo um desenho tão simples assim, você pode fazer esse tipo de trabalho no carimbo que você quiser. Não tem um específico para isso, não. Eu fiz uma peça e não consegui te marcar. Coisas da configuração do Instagram que eu nunca me acerto. Eu não consegui arrumar o compartilhar do meu Facebook até hoje. Me manda no direct que eu quero ver. Eu gosto de ver o trabalho que vocês fazem, tá? Acho bem... Dá um gás para produzir cada vez mais. É bem legal ver que eu estou conseguindo passar ideias e dicas para vocês e que está rendendo frutos. Ai, que bom, obrigada. Fico super feliz. Para sombrear, tem que ser com o chanfrado? Eu sombreio com o chanfrado. Você diz aqui no carimbo, ou no caso do preto, você pode fazer o aquarelado com o pincel redondo, assim como eu fiz com as outras cores, você pode fazer com o preto. Para fazer esse acabamento que eu fiz de preto no carimbo, não tem problema nenhum. Mas eu sombreio com o pincel chanfrado, sombras em geral, né? Porque tem gente que sombreia com pincel chato,
mas eu não peguei essa fase, eu só sombrei com chanfrado mesmo. Mais alguma pergunta? Oi, Yara, tudo bem? Tá atrasada, mas não tem problema, porque a live vai ficar gravada, vai dar para você ver desde o começo. Espero que você goste da técnica de hoje, tá bom? Seja bem-vinda, obrigada por tirar um tempinho para vir aqui ver a live. Ai, que bom. Obrigada, Doa, que bom que eu estou ajudando vocês. Fico super feliz de estar trazendo ideias, dicas. Vamos enriquecer bastante o trabalho, né? Mais um aninho que a gente está de molho dentro de casa, então vamos aproveitar esse tempo para produzir bastante coisa bonita, pegar bastante novidade. Durante a semana, no meu Instagram, eu vou colocar uma enquete para fazer a votação do tema da próxima live do sábado que vem, tá? Fiquem de olho. Podem dar dicas dos próximos temas também, eu vou anotando aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Obrigada pela presença, por tirar esse tempinho aqui para ficar comigo, com a gente, né, mozão? Uhum. E é isso aí. Sábado que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com mais uma técnica, mais conversa, mais coisa boa aqui, tá bom? Que bom, obrigada a todo mundo, tá? Não esqueçam de curtir, compartilhar. Quem tiver interesse, dê uma olhada no Seja Membro aqui do meu canal do YouTube. É uma forma de apoiar o canal, vou trazer mais dicas, mais ideias nessa parte do Seja Membro. Vai ter lives exclusivas, os benefícios diferenciados, tá? A ideia é que o valorzinho bem fácil para atender todo mundo e apoiando o meu canal e com mais e mais dicas, tá bom? Obrigada, boa semana para vocês, bom fim de semana, né? Hoje ainda é sábado. Se cuidem e, se Deus quiser, até sábado que vem, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau.